No vídeo de hoje, veremos a notícia e o resultado sobre a Home acabou desabando mais de 7%, isso por causa do seu péssimo resultado. Também veremos sobre o aumento de capital da Klabin de 1,6 bilhões. E por fim, a Gerdau também anunciou que vai bonificar e aumentar o capital dos acionistas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então, apesar dessa queda no lucro da Home, a mensagem da diretoria foi que eles tiveram mais um trimestre sólido para a geração de caixa. Isso acabou demonstrando a capacidade da companhia em gerir seus ativos de maneira eficaz e também se adaptar aos mais diversos cenários macroeconômicos, até porque a Home é muito impactada pela confiança do empresário industrial. É uma empresa focada na indústria brasileira, então o aquecimento da economia é fundamental para a sua demanda e o seu volume de vendas. Sendo que o que impactou principalmente também o seu resultado foi o volume de vendas, lá no segmento eólico e também agrícola, até porque o agronegócio está bem enfraquecido, a commodity acabou caindo bastante e o custo de produção acabou não acompanhando. Sendo assim, eles acabam enxugando gastos, investindo menos e impacta diretamente nessas empresas que trabalham lado a lado com o agronegócio. Então, a entrada de pedidos consolidada para o quesito máquinas B+W acabou tendo um crescimento de 14,7%. A receita operacional líquida apresentou também um crescimento de 141,6%. As margens bruta operacional tiveram um crescimento de 18 pontos percentuais e 55 pontos percentuais comparado ao primeiro trimestre de 2023. Foram também locadas 96 máquinas agora no primeiro trimestre de 2024, frente a 42 máquinas no primeiro trimestre de 2023. Então a Home também atua em aluguéis de maquinários. A carteira de pedidos, agora no primeiro trimestre de 2024, atingiu 595 milhões, um crescimento de 4,5 pontos percentuais e 20,8 pontos percentuais comparados ao primeiro trimestre de 2023 e o quarto também de 2023, respectivamente. A geração de caixa no primeiro trimestre de 2024 foi 16,1 milhões. Isso acabou reduzindo a sua dívida líquida para 62 milhões. E recentemente também a Home acabou aprovando a bonificação, inclusive já foi até mesmo paga a bonificação, foi de 5%. Também foi pago um juro sobre capital próprio de 12 centavos por ação. Primeiro de tudo, vamos entender como ficou o volume da sua receita. Para as máquinas Home, tivemos uma queda de 44%, foram vendidas 168 unidades, comparado ao quarto trimestre, que foi 305, uma queda bem acentuada. Para as máquinas B+W, uma queda bem expressiva de 87%, saiu de 8 unidades no quarto trimestre para somente uma, e fundidos e usinados em toneladas, tivemos um crescimento de 20,3%, sendo que sua margem líquida foi muito afetada esse trimestre. Então tivemos uma redução muito alta, que saiu de 13,3% para 8,6%. Então tivemos uma redução de 5 pontos percentuais na questão do seu faturamento, do seu lucro líquido, o que impacta diretamente nessa queda do lucro. Tivemos uma queda na demanda, tanto para máquinas B+W como também para as máquinas Home, mas fundidos usinados, que é uma porcentagem muito relevante da sua receita, subiu 20%, o que impactou foi em si a sua margem líquida. Então, em momentos de crise, quando a demanda está baixa, acaba se queimando margem para conseguir vender. Sua margem EBITDA também teve uma queda bem acentuada, então acabou acompanhando com a margem líquida, caiu para 13,1%. A sua margem operacional nem se fala, caiu de 15,6% para 6,3%. Então acabou refletindo no seu lucro líquido. Não é em si que a empresa teve uma queda tão alta no seu volume de vendas. Teve sim uma queda, mas o principal responsável por toda essa queda foi suas margens. Acabou resultando num lucro líquido de 17,9 bilhões e no lucro líquido ajustado de 9,16. O índice de confiança do empresário industrial se mantém ainda bem abaixo dos níveis anteriores, como por exemplo 2022, 2021 e principalmente em 2019 e 2018. Antes da pandemia também estava bem alta, então impacta diretamente na sua demanda e no seu volume de vendas. Um ponto positivo também é que tivemos a redução da sua dívida, que saiu de 78 milhões para 62 milhões. Ou seja, mesmo que a empresa representou um péssimo resultado nesse primeiro trimestre, pelo menos está reduzindo sua dívida e está fazendo o dever de casa. Claro, empresa de indústrias é muito volátil. O aquecimento da economia e principalmente o cenário macro e microeconômico acaba afetando diretamente. Então tenha isso em mente, principalmente por ser uma small cap que pode variar bastante. Outro ponto também positivo é que, atualizando sobre o residencial Villa Home, então eles também atuam no ramo de empreendimentos
dos 350 lotes já foram vendidos 345, sendo que o valor desses lotes estimados é em 133 milhões. A participação da Rominor Empreendimentos é a subsidiária principal da companhia nesse empreendimento, é de 50%, ou seja, mais de 66 milhões vão para a Home. Isso, claro, em pagamentos, que podem variar de à vista até 10 anos, sendo obrigatório dar 10% do valor total do terreno, e as parcelas são acrescentadas, reajustadas pelo IPCA e também acrescidas de 12% de juros ao ano. Então a Home tem uma receita para entrar, corrigindo conforme a inflação. Claro que não é uma receita tão significante, mas pode acarretar em algum dividendo fora da curva. Então realmente foi um resultado muito fraco, mas sua dívida tende a cair de 2 vezes EBITDA. O seu ROI e o seu ROIC provavelmente vão ter uma leve queda também, de acordo com o resultado atualizado aqui na plataforma. A sua liquidez corrente vai se manter por cima de 2, ou seja, ainda é uma boa capacidade de pagar suas dívidas. A sua margem vai reduzir, obviamente, por causa desse resultado. E o seu preço de valor patrimonial está ficando bastante atrativo, o valor mais barato desde 2019, sendo que o seu PL também tende a reduzir, porque teve uma queda muito acentuada no seu lucro e o preço pode não ter acompanhado toda essa queda. De certa forma, ainda é uma boa empresa, claro que passa por um momento um pouco mais complicado. E com toda essa queda na Home, acabei reduzindo meu preço teto. É importante atualizar a cada trimestre, então por enquanto eu estipulo um lucro para 2024 de 114 milhões. A expectativa é que nos próximos trimestres, principalmente os 2 últimos, venham bons resultados. Claro, caso o próximo venha bem fraco também, eu reajusto meu preço teto e diminuo mais ainda. Por enquanto eu espero 114 milhões de lucro com 50% de payout. E com 93 milhões de ações, até porque teve uma bonificação, acabo esperando um dividendo de 61 centavos, estipulando no mínimo 6% para comprar a ação. Então hoje o preço atual já estaria acima do preço teto. Eu prefiro ficar bem mais criterioso com a Home, até porque esse primeiro trimestre era para ter sido bem melhor. De certa forma, vou reajustando meu preço teto com base em cada resultado. Se o próximo vier melhor, posso aumentar meu preço teto, mas por enquanto eu fico com cautela. A minha intenção não é que a Home se torne a maior posição da minha carteira. Obviamente eu poderia fazer um aporte para reduzir meu preço médio, mas já adianto que esse preço médio não está certo, como eu recebi as bonificações. Meu preço médio ajustado acaba ficando menor, ficou em torno de 12,44, mas ainda assim é uma queda de mais de 10% da minha carteira com meu preço médio ajustado. Poderia reduzir meu preço médio, por enquanto vou esperar um pouco, mas como eu disse para vocês, não é a intenção que se torne a principal posição da minha carteira. Por ser uma small cap um pouco mais volátil, a intenção é que acabe sendo diluída minha posição por causa que vou aumentar em empresas previdenciárias. De certa forma, a Emote Empresa ainda não perdeu fundamentos, está passando por uma fase ruim como qualquer empresa deste ramo passa há alguns anos. E a Gerdau acaba de publicar uma nova emissão de ações de 351 milhões, que serão distribuídas gratuitamente aos acionistas através de uma bonificação. Terá um aumento de capital de 4,05 bilhões, elevando o capital da Gerdau para 24 bilhões no total, sendo que eles têm o objetivo de contemplar o excesso de reservas de lucros em relação ao capital social. Isso eles vão fazer através de bonificação, mediante a emissão de novas ações. Então, um ponto positivo é que é uma empresa bem conservadora nessa questão de lucros e também de reservas, garantindo assim uma segurança a mais para o acionista. Então a Gerdau prevê uma emissão de 351 milhões de ações, sendo 120 milhões de ações ordinárias com o final número 3 e 231 ações preferenciais com o final número 4. Lembrando que a data CON é no dia 17, quarta-feira, e já vai ser pago a bonificação na segunda-feira, no dia 22. Agora para a Klabin, outra bonificação que foi anunciada por meio de um aumento de capital, 1,6 bilhões, você vai ganhar uma ação nova para cada 10, ou seja, uma bonificação de 10%. E a justificativa para esse aumento de capital é que ele foi impulsionado pela capitalização de parte do saldo da reserva de investimentos para capital de giro. Então, novamente, uma empresa com uma reserva bem gorda para acabar distribuindo e gerando novas ações. Então vão ser criadas 208 milhões de ações ordinárias com o final número 3 e 353 milhões preferenciais, as com o final número 4, ou então as units, até porque as units é uma mescla entre o número 3 e o número 4, sendo que a bonificação tem a data CON no dia 6 de maio de 2024, então no dia 7 você já não tem mais direito de receber a bonificação e vão ser creditadas, vai ser pagas as ações no dia 9 de maio. Então se essa bonificação de ações da Klabin não for suficiente para você formar outra ação unit através dessa distribuição,
você provavelmente vai receber outra ação da Klabin, mas sem ser Unity, uma ação preferencial ou ordinária, até porque o valor de uma ação com final número 11 é 24,33. Se você tiver duas ações, mesmo assim não é o suficiente para receber uma ação número 11, até porque o dobro de 24 seria 48, 10% seria por volta de 4,80, você provavelmente receberia ou uma ação com final número 3 ou com o final número 4. Um ponto complicado dessa bonificação é que tem muitas ações já disponíveis no mercado da Klabin, são 5,6 bilhões. O número ultrapassará 6 bilhões de ações, então o dividendo tende a não crescer, até porque está com mais ações para dividir o dividendo, então não espere que o dividendo tenha um alto crescimento, até porque é uma empresa que caracteristicamente não paga um dividendo alto, está praticamente 5% hoje. Para o acionista, no longo prazo não é benéfico, mas no curto prazo pode sim dar uma diferença, já que você terá mais ações. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.